Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastor Josley, que vos fala, e hoje nós vamos continuar a capítulo 1 do livro de Romanos, e nós pretendemos aqui falar do capítulo 1, versículo 7 até o versículo 17, fazendo um aprofundamento destes versículos aí, detalhando versículo por versículo até o 17. Amém? Então vamos seguir. O Romanos 1, de 7 a 13, Paulo e os romanos. A partir do versículo 7, já que a gente viu até o versículo 6, Paulo ele dirige-se aos leitores. O versículo 7 diz assim: a todos que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Em Roma, Deus tinha o seu povo, a quem o apóstolo Paulo descreve de três formas. Paulo, ele diz que o povo de Roma, eles são amados de Deus, seus filhos queridos. A segunda forma que ele se dirige ao povo de Roma, ele diz que segundo, são chamados para serem santos. E, aliás, o chamado de Deus para nós é que nós sejamos santos. Nós temos vários versículos na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, chamado de Deus para nós é para que a gente fosse santo. Tanto é que Hebreus 12, 14 fala de santidade, Levítico fala de santidade, da escolha do povo, 1 Pedro fala de santidade. Então, o chamado de Deus para nós é que sejamos santos. Então, para nos relacionarmos com Deus, precisamos de ser santos, ou precisamos de santidade. Os cristãos romanos, eles são receptores da graça e da paz de Deus. A bênção sacerdotal, pronunciada lá por Arão, era uma oração para que Javé tenha misericórdia do seu povo e lhe dê a paz. A gente vê lá a bênção sacerdotal sendo pronunciada no Antigo Testamento, e ela tinha um pedido aí para que Deus tivesse misericórdia do seu povo e lhe desse paz. Após esta introdução, o apóstolo Paulo ele fala francamente aos seus leitores romanos sobre os seus sentimentos para com ele. E ele o faz através de 4 declarações. A primeira delas, Paulo, no versículo 8, ele dá graças a Deus por todos eles. Ele diz assim: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Então, Paulo, ele enche a bola aqui dos romanos, né, e fala sobre eles, né, que em todo o mundo aqui está sendo anunciado a fé que os romanos têm, os cristãos romanos. Uma segunda declaração que Paulo faz é Paulo, ele ora por eles. Versículo 9, de Deus a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, em todo o tempo, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, Paulo, ele ora por cada romano aqui, e o desejo dele é que ele pudesse realmente ir até Roma e visitar esse povo, conhecido como um povo que tem uma grande fé, que estava sendo diferenciado por isso. Além do livro que nós estamos utilizando, do John Stott, A Carta aos Romanos, tem esse livrinho aí também dele,
Romanos, o poder do Evangelho, de Don Stott, que tem estudos bíblicos aí, que é um livro interessante também. Uma terceira declaração, Paulo anseia vê-los. E ele diz o porquê que ele gostaria de ver os romanos, os cristãos romanos. A primeira razão que ele apresenta é a fim de compartilhar com os romanos algum dom espiritual para fortalecê-los. Versículo 11. Não se sabe se é o dom de cura, não se fala se é o dom de língua, dom de milagres, mas Paulo tinha essa intenção de visitar o romano e aí compartilhar com eles um dom espiritual. Paulo, ele tem consciência das bênçãos recíprocas que advêm da fraternidade cristã. E assim, meus irmãos, quando nós nos reunimos dentro da igreja, os dons do Espírito Santo, eles são para nós podermos abençoar a vida dos irmãos. E quando nós estamos em comunhão ou em koinonia, nos reunimos numa fraternidade cristã, é um local adequado para que a gente possa demonstrar e utilizar os dons em prol das pessoas. Então, ele crê aqui, e Paulo advém da fraternidade cristã, e apesar de ser um apóstolo, Paulo não é orgulhoso demais para reconhecer que ele possui essa necessidade de estar junto com os irmãos, de compartilhar com eles os dons do Espírito Santo. Então, Paulo ele demonstra aqui humildade para estar junto com os irmãos. Um quarto propósito é que Paulo sempre quis visitá-los. E ele diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Versículo 13, parte A, aí, ele fala sobre isso. Então, qual seria a intenção de Paulo em querer visitá-los? Aí a resposta é a fim de colher algum fruto entre vocês. Nada mais apropriado para o apóstolo, considerado o apóstolo dos gentios, do que engajar-se numa colheita espiritual na capital do mundo gentílico. Roma, naquela época, era a cidade mais importante. Faz-se uma comparação aos Estados Unidos, que tem toda a sua importância nos nossos dias atuais, que domina, mundialmente falando, e Roma também era dessa forma. E Paulo, ele tinha o desejo de fazer uma colheita espiritual, de pregar o evangelho ali, e demonstrar ou ter a oportunidade de estar junto com os irmãos, estreitando os laços fraternos entre os irmãos. Aqui a gente já vem os versículos 14 e 17, que fala que Paulo e a evangelização. O apóstolo Paulo, ele apresenta-se ansioso para pregar em Roma. E agora faz, com relação a isso, 3 declarações pessoais bastante fortes. Vejamos. Primeiro, no versículo 14, Paulo se considera um devedor. Tanto é que ele fala, eu sou devedor. No versículo 15, ele diz, estou disposto a estar com vocês. No versículo 16, ele diz que não me envergonho. E o não me envergonhar de Paulo aqui é do evangelho, que ele considera como o poder de Deus. Estas frases, elas são impactantes, pois elas são totalmente contrárias à atitude de muitos cristãos em nossas igrejas. As pessoas hoje em dia, elas tendem a encarar a evangelização como uma opção extra e acham que estão prestando um grande favor a Deus. E, na verdade, Paulo, a disposição dele é que ele se considerava um devedor e ele estava tremendamente disposto a pregar o evangelho. E para ele, o evangelho não era uma segunda opção, ele era uma opção, era a primeira opção dele. Então, aí, por isso,
ele desejava, ansiava pregar o evangelho em Roma. Paulo, ele fala da evangelização como uma obrigação e não como uma opção extra, como muitos crentes acham que estão fazendo favor a Deus. Paulo declara que não se envergonha do evangelho. Para ele, o evangelho é algo muito precioso. Bom, Paulo anseia visitar a cidade de Roma, não como turista, mas como evangelista, porque a maioria de nós gostaríamos de visitar Roma, né, ver os monumentos históricos lá, mas como turista. Mas Paulo, ele tinha um outro propósito, que era totalmente diferente. Ele desejava visitar Roma como evangelista, para pregar, anunciar o evangelho, pregar a mensagem de salvação. Paulo dizia assim: sou devedor, escreve, estou disposto e não me envergonho do evangelho. Qual seria, então, a fonte e o entusiasmo evangelístico de Paulo para anunciar a palavra na cidade de Roma? Ele apresenta duas razões para tanto. A primeira, o evangelho é uma dívida para com o mundo, versículos 14 e 15. E uma segunda razão, dentro da primeira, ainda estamos na primeira, ele diz assim: Jesus Cristo lhe confiou o evangelho para ser pregado por ele. Eis aí a dívida que ele tinha. Jesus Cristo lhe confia algo muito maravilhoso e ele agora ele tem uma dívida com Jesus Cristo. Paulo, ele é servo do seu Senhor, escravo, em outras palavras. Cabe a ele a obrigação de anunciar o evangelho. Paulo, por meio de Cristo, tinha uma dívida com os romanos, por isso ele precisava anunciar o evangelho e ansiava estar com os romanos para poder pregar o evangelho. Segunda opção, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Versículo 16, Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Moffat traduz a frase como: eu me orgulho do evangelho. E esta mesma mensagem, que para alguns é motivo de vergonha, para Paulo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer em Jesus. E uma terceira razão, o evangelho revela a justiça de Deus, versículo 17. E diz assim: pois no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A razão pela qual o evangelho é o poder de Deus para a salvação é que nele se revela a justiça de Deus. Neste versículo 17, nós encontramos três perguntas básicas. Vejamos. Primeiro, a justiça de Deus. Segundo, de fé em fé. E terceiro, a citação de Abacuque, que é: o justo viverá pela fé. Amém? Não é só em Romanos que você encontra que o justo viverá pela fé, não. Em Abacuque também você encontra. Então vamos ver cada uma delas. Primeiro, a justiça de Deus, que consta no versículo 17. A justiça de Deus, capítulo 1, versículo 17. A justiça de Deus é um atributo divino. Justiça descreve o seu caráter, junto com as ações que correspondem ao seu caráter. Sendo ele, Deus, o juiz de toda a terra, ele mesmo fará justiça
pois ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E a equidade é o cetro do seu reino. Em Romanos, meus irmãos, a manifestação da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo. Por isso, Cristo nos justifica. Ele é que nos justifica diante do Pai. Quando a gente fala sempre de justificação, a gente sempre lembra, né, de um juiz, de uma corte em que um prisioneiro está sendo apresentado ali diante do juiz, né? E Cristo ele faz esse nosso papel, ele nos justifica diante de Deus. Porque perante Deus, os nossos pecados e os nossos delitos, né, Deus ele odeia e abomina os pecados. Então, o que faz Deus? Né? Deus é santidade, Deus abomina o pecado e não há como juntar santidade com o pecado. Deus ama o pecador, é claro. E nesse caso, nós temos específico aqui que Deus, né, diante do pecado, né, Deus não se aproxima, ele se aproxima do pecador. E Jesus Cristo ele faz muito bem esse papel de perdoar os nossos pecados, ele nos justificou diante do Pai, perdoando todos os nossos pecados, agora eu já tenho acesso, um livre acesso até Deus. É a justificação que é provida pela morte de Cristo na cruz. Em Romano, nós vemos aí que a justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo. Quando Deus o apresentou como sacrifício para a propiciação, para que ele mesmo possa ser simultaneamente justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, na morte dele ali, ele se apresenta a Deus agora como nosso justificador. Ele propiciou um meio para que nós pudéssemos retornar a Deus. Por isso que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus ou carecem da glória de Deus. Precisavam de Deus. Jesus Cristo faz esse papel. Ele nos justifica diante de Deus. Bom, um outro ponto é de fé em fé que nós encontramos dentro das 3 perguntas básicas, né? A justiça de Deus, que é revelada a nós, é literalmente de fé em fé. A fidelidade de Deus vem em primeiro lugar. E a nossa fé vem em segundo plano, em resposta ao chamado de Deus. Um outro motivo para a expressão de fé em fé seria a divulgação da fé por intermédio da evangelização, de um crente a outro, alguém pregando para outra pessoa, ela recebe a palavra e aí é imputada nela a fé e ela, né, tem a possibilidade de ter um encontro pessoal com Deus. Então, outro motivo também que nós podemos ver o crescimento da fé de um nível para outro. A pessoa vai ouvindo aquela palavra, vai crescendo, e aí tem um desenvolvimento, um crescimento da sua fé, que a gente considera de uma fé de um nível para o outro. E a terceira aqui é a citação de Abacuque, que diz que, Abacuque 2:4 diz que o justo viverá pela fé. O profeta havia reclamado que Deus pretendia levantar os impiedosos babilônicos a fim de castigar Israel. E isso trouxe um descontentamento muito grande por parte do profeta Abacuque. E a pergunta que ele faria é como podia Deus usar o perverso para julgar o perverso? Aí Deus lhe informou que os orgulhosos babilônicos cairiam, assim como caiu. Mas os justos israelitas viveriam pela fé. Isso é o contexto pela sua humilde e firmeza confiança em Deus. Alguns estudiosos traduzem a citação de Abacuque da seguinte forma: aquele que pela fé é justo viverá.
Em Gálatas, o apóstolo Paulo já havia utilizado esse termo como base para a justificação pela fé e não pela lei. Por isso, Lutero foi tremendamente tocado. Nós estudamos na aula 2 aí, falando sobre Lutero, mas quando ele pegou essa frase, isso internalizou e isso entrou dentro da sua mente, que o justo viverá pela fé e não por obras, isso houve um reboliço muito grande na vida de Lutero. Oh, glórias. Bom, nós terminamos aí capítulo 1, do versículo 7 até o 17. Na próxima aula nós vamos ver os versículos seguintes do capítulo 1. Nós estamos utilizando o livro de John Stott, a Carta aos Romanos. Quem vos falou foi o pastor Josley. E eu faço um convite para você entrar na minha página aí no YouTube e se inscrever lá. Tá? E divulgar também esse material para aqueles que amam a Bíblia, aqueles que gostam de teologia. São aulas aí da Carta aos Romanos, é uma carta muito maravilhosa. Eu falei aí na aula 2 que quem tem contato com a carta de Romanos nunca mais será a mesma pessoa, porque nela contém Deus. Deus ali demonstra os seus atributos muito bem claro na carta de Romanos. E ali a pessoa é transformada, é mudada. Amém, meus irmãos? Então, dê uma entrada lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá, por gentileza, divulgue esse material aí, passe para outras pessoas, tá? Que Deus possa nos dar uma outra oportunidade de nos encontrarmos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fiquem com Deus.